Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. O objetivo desta dica é como trabalhar com um banco de dados no Power BI. Eu vou criar um banco de dados, aliás, vou acessar um banco de dados localmente no SQL Server e a partir dele eu vou publicar na internet. E de lá, como é que eu atualizo os dados? Então vamos lá. Como é que eu posso fazer com essa parte de atualização? Aqui, ó, eu vou pegar o Power BI Desktop, tá? E eu tenho o banco de dados SQL Server com o banco Northwind e tem uma tabelinha chamada produtos. É uma tabela que todo mundo conhece. Eu tenho aqui vários produtos, tá? Bom, primeira coisa, vamos entender o que eu já fiz aqui no Power BI. Ó, eu criei aqui um filtro de categoria e exibi os produtos. Como é que eu fiz isso? Como é que eu conectei o banco, né? Eu dei um obter dados, peguei aqui o SQL Server, coloquei as minhas credenciais, apontei para o banco de dados e escolhi o método importar. Aí ele vai me mostrar quais são as tabelas de consultas disponíveis e eu selecionei essas duas tabelinhas, tá? Bom, aqui, ó, obviamente, ele vai já filtrar os dados pela categoria, já mostra o produto ali. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, olha só este produto aqui, ó, o primeiro ali, ó, o Chai. O Chai, ele tem Unit Price 18 e 28 no estoque. Tá aqui, ó. Eu vou alterar no banco, tá? Vou colocar aqui, ó. De 18 passou para 20 e de 28 passou para 30. Ok. Já está atualizado no banco, lá no Power BI Desktop. Eu dou um atualizar. Ele vai visualizar as novas quantidades e preço, 20 e 30, ok? Fechou. Bom, agora eu vou jogar para a internet, vou dar um publish, publicar. Ó, vou salvar isso daqui, o meu arquivo se chama Gateway Banco, e aí eu estou publicando, né? Ele vai se conectar, ó, vou jogar na minha área de trabalho, porque eu tenho duas outras áreas, é a minha conta Pro, e na conta Pro você sabe que tem a possibilidade de você criar vários espaços de trabalho, como se fossem os grupos da sua empresa. Pronto, publicou. Eu vou dar um OK. Vamos lá, ó. Aqui no meu espaço de trabalho, tá, ele já vai mostrar aqui relatórios, ó. Gateway, banco. Vamos dar um visualizar? Aqui que beleza, ó. Os dados estão atualizados, né? O 20 e 30, né? E também aplica filtros, etc. Mas vem cá, Renatão, por que o 20 e o 30 aparecem aqui? Porque exatamente são essas quantidades que eu tinha alterado. Vamos alterar de novo? Produto Chai. De 20 eu vou botar para 25. Units in stock, 35. Alterou? Alterou. Muito bem. Pega o desktop, dá um atualizar. Ele tem que alterar a primeira linha. Ó. Alterou aqui, ó, 25 e 35. Perfeito? Então, no desktop, conexão direta, já leu, só alegria. Gente, e aqui, por que não atualiza? Ó, vou dar um atualizar, ele não vai acontecer nada. Porque eu tenho a minha máquina local, joguei para a internet e lá no meio de campo tem o tal do gateway que nós precisamos criar agora. O que é um gateway? Olha só. Então nós temos aqui o On-Premise Data Gateway. Imagine que você tem o Cloud Service, que você tem o Analysis Services, o Power BI, entre outras aplicações. E localmente na sua máquina ou no servidor da empresa, você tem aqui, ó, arquivos, SharePoint, o Analysis Services, banco de dados SQL Server, outros fontes de dados, pode ser outros bancos, né, que você se conecte via DBC, Oracle, etc. Como é que você vai jogar os dados daqui para lá, para nuvem? Então, aqui entra o papel do famoso gateway, tá? O gateway, ele tem uma configuração lá no cloud, lá na nuvem, e tem uma configuração localmente na sua máquina. E aí você programa uma atualização de até 8 vezes por dia para ele jogar os dados lá na internet. Como é que funciona isso? Então vamos dar um ESC aqui. Gente, essa aqui é um link, On-Premise Data Gateway in Depth. Você tem também aqui outros links que eu já vou deixar, ó. Esse primeiro aqui, ó, é o Troubleshooting On-Premise Data Gateway. É só colocar lá Power BI com esse nome aí no Google, você vai localizar este arquivo. E tem muita coisa que você tem que aprender, principalmente para quem é da parte de infra, que vai ter que liberar, ó, portas 80443. Tem aqui várias outras configurações, tá? Firewall, conectar com o banco de dados, tem que ser a mesma conexão e assim por diante, tá? Outro link importante é esse aqui, ó, configurar o proxy do On-Premise Data Gateway, tá?
Bom, vamos lá então no nosso site. Aqui no site do Power BI, primeira coisa, nós temos que instalar o gateway local na máquina. Então, pelo próprio site, você tem aqui, ó, configurações, desculpa, aqui no download, ó, download data gateway. Ele vai abrir uma página na internet com o link, ó, download gateway. E aí você pode fazer o download desse gateway para que você rode. Então, ó, vou fazer o download aqui, vou salvar e deixa ele fazer o download. Pronto, eu vou dar um executar, autorizar, e aqui, ó, instalador do On-Premise Data Gateway. Antes de mais nada, vamos deixar claro uma coisa, tá? Eu desinstalei todos os gateways que eu tenho na minha máquina. Estou fazendo isso daqui do zero, tá? Ó, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele age, o gateway, ele age, é portão, né? Ele age como uma ponte entre os dados locais que não estão na nuvem e o Power BI. Tá certo? Os gateways devem ser instalados em um computador que esteja sempre ativado. Bom, nesse caso, gente, eu sugiro você configurar o gateway também no servidor da empresa, porque o servidor da empresa nunca é desligado. Tá? E ele está dizendo aqui um alerta que pode ser um pouco mais lento que uma rede sem fio. Tá. Então vamos lá, vou dar um próximo. Olha que opção interessante. O que você quer? On-premise, tá? Que ele vai ser compartilhado e reutilizado por vários usuários, ou seja, tendo uma vez o gateway criado, você pode compartilhar com vários. Ou então você pode usar só você. Não, esse gateway é meu, só eu quero usar. E pronto, tá? Bom, vamos usar a primeira opção. Eu vou dar um próximo. E aqui ele vai analisar tudo que é necessário na sua máquina e vai te dar uma opção. Então vamos lá. Aqui ele está dizendo um alert, né? O gateway funciona melhor quando instalado no computador que está sempre ativado em suspenso. Dá um avançar. Aceita aqui os termos, dá um instalar. Vamos aguardar o que ele está fazendo, instalando o seu gateway. E às vezes eu já tive em algumas máquinas que deu erro. O que eu fiz? Restartei todo o processo, tá? Só dá um restart para instalar e vai funcionar. Bom, olha só o que ele faz. Ó. Ele está verificando se já existe algum gateway, está verificando quais as conexões que existem. Ó. Insira o e-mail para... Tá, vou colocar aqui o meu e-mail da minha conta. Ó, coloquei o e-mail da conta, vou dar um entrar, obviamente eu vou me logar. Essa é a conta da minha conta Pro, o e-mail da minha conta Pro. Ah, Renato, não tem a conta Pro, não tem problema. Lá no próprio site do Power BI, você clica em um botão para fazer a migração para a conta Pro por 60 dias, é gratuito. Ó. Nome do gateway, isso aqui é a coisa mais importante do mundo, tá? Aqui eu vou colocar um gateway banco. Isso vai estar na minha máquina. O que você não pode esquecer é que essa chave aqui, ela tem que ter no mínimo 8 caracteres, tá? E não esqueça essa chave, por quê? Se você perder o gateway, existe a possibilidade de você, quando for instalá-lo, ele já fazer a recuperação. Se tiver alguma instalação, que ó, eu acabei de criar um gateway banco, né? Mas imagine que eu perdesse qualquer outro gateway, eu fosse reinstalar, ele ia falar, olha, você tem um gateway banco, você quer recuperar? Quero, então você precisaria daquela chave. Aqui ele vai te dizer o seguinte, ó, o gateway banco online está online e pronto para ser usado. Tá? Você tem ó, configurações do Data Gateway, caso você queira reiniciar, e ele cria um serviço. Tá? O nome do serviço é On-Premise Data Gateway. Tá? Caso você precise ver o serviço. Quer alterar a conta? Você altera por aqui. Diagnóstico para log adicional, se quiser fazer log. Tá? Logs do Gateway. E aqui na rede, se você for utilizar o Service Bus do Azure, você tem que habilitar aqui. Tá? Bom, aqui está tudo ok. Perfeito? O que eu preciso fazer aqui? Nada. Peraí, como nada? Nada. Ele está instalado aqui minha conta está no Brasil, no South Brasil. Pronto, vamos lá na rede, lá no Power BI. Né? A minha conta está aqui. Olha só então o que acontece. Aqui você vem nas
configurações de gerenciar gateway. Olha só, ele já reconheceu o gateway local. Então, eu acabei de criar uma fonte e, acabei de instalar o gateway local na minha máquina, que é esse aqui. Ele aponta para a minha conta lá no Azure, por isso que ele reconhece aqui, ó, tá? Testar conexão, tudo online pronto. O que eu preciso agora? Adicionar fonte de dados. Então vamos lá. Eu vou adicionar fonte de dados. Nome da fonte, eu vou colocar aqui, ó, banco SQL. SQL NWIND, porque eu posso ter vários bancos, né? Qual é a fonte de dados? No meu caso é SQL Server. O servidor aqui, eu vou pegar aqui o nome do meu server, é esse aqui. Ctrl C. O nome do banco é esse aqui. Tá? Tipo de autenticação da sua conta, Windows ou básico. Eu coloquei, acho que nome... Deixa eu pegar aqui o nome da minha máquina e usuário. Eu acho que eu coloquei autenticação da máquina mesmo. Aqui está a minha conta, né? E aqui no avançado, você pode dizer ainda que ele vai ser utilizado por nenhum, ou ele é privado, ele é da organização inteira, ou ele é público, tá? A organização é sua empresa, obviamente. Então tá. Pessoal, aqui ele vai conectar na minha máquina com autenticação e no banco de dados, tá? Se por acaso der algum erro, ele vai informar aqui em cima, ó. Olha só que coisa mais linda, ó. Conexão bem sucedida. Isso é tudo que você quer ler, não é? Pois bem. Então, ó, próximo passo, ir até a guia usuários e informar quais usuários dessa fonte. Bom, como eu sou usuário dessa fonte, né, eu poderia ter aqui a lista de todas as pessoas que são usuários dessa fonte, sendo que elas devem ter a conta do mesmo domínio no Power BI. Muito bem. Então está feito, já posso utilizar. Tá? Bom, uma vez configurado o gateway, agora eu tenho que ir lá nas configurações. Então vem aqui, ó. Lá na ferramentas configurações, quem faz a atualização é o conjunto de dados, correto? Eu tenho um conjunto de dados chamado Gateway Banco, e ó, ele está dizendo, ó, seu Data Gateway está offline, mas um Data Gateway está disponível. Então você pode chegar aqui e verificar assim, ó, usar o seu Gateway Power BI pessoal, ou usar um Data Gateway que está online. O meu aqui é o Data Gateway. Eu vou dar um aplicar. Pronto, ele já vinculou aqui esse conjunto de dados chamado Gateway Banco, está vinculado à minha conta e aquele gateway chamado Gateway Banco. Compreendeu? É exatamente assim que você tem que fazer. O que mais? Ó? Atualização agendada. Vou chegar aqui, ó, vou atualizar a agendada, vou fazer um agendamento diário no horário de Brasília. Aqui você pode fazer vários horários. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar para ele fazer meio-dia e 30, que é o próximo tempo disponível. Meio-dia e 30, tá? Tá aqui, vou colocar também uma outra hora, eu quero que ele faça a 1h da tarde. PM. E tá bom, tá? Se der algum erro na notificação, ele pode mandar um e-mail para mim. Eu vou dar um apply, apliquei e pronto. Então o que você vai fazer? Você vai aguardar aquele horário, não é? Ó, agendamento concluído, perfeito. Tá, é isso aí. Então tá montado o gateway inteirinho. Se você for lá no seu espaço de trabalho, pegar o seu relatório, que é o Gateway Bancos, né? Der um atualizar. O que vai acontecer agora? Então, atualizar, ele vai sempre na fonte que está aqui dentro do próprio Power BI na nuvem. Como eu já preparei um agendamento, cadê o SQL Server aqui, ó? Eu vou alterar aqui, então, tá como 25 e 35, né? Eu já tinha alterado. Você vê que lá em cima continua como 20 e 30, não está alterado. Então, quando der o time para ele alterar, né? Tem aquele schedule lá para alterar. Vou voltar aqui na minha tela online e vou dar um refresh. Vocês vão ver que isso será atualizado. Então, o gateway funciona exatamente dessa forma. Você configura ele localmente, aponta para a sua máquina, né, coloca as credenciais e no Power BI você diz que aquele conjunto de dados vai usar o teu gateway daquela máquina e você pode também
criar um schedule para atualização. Então, só para concluir, você pode observar que no banco de dados ele está com a quantidade 25 e 35, o produto Shai, tá vendo? 25 e 35, e lá na internet foi atualizado para as respectivas quantidades. Isso porque nós tínhamos feito o cronograma de atualização naquele horário, tá? Isso é muito importante, pessoal, porque sem isso você não tem como atualizar. E aqui tem esse link lá em cima, ó, configurando a atualização agendada. Aqui diz que mesmo tendo a configuração agendada, ó, tem uma observação interessante. Ó, o serviço do Power BI tem como meta inicializar a atualização dos seus dados dentro de 15 minutos do seu horário de atualização agendado, tá bom? Então, use e abuse dos recursos do Power BI, porque tendo o Gateway, você já fica bem tranquilo para que os dados estejam atualizados na internet dinamicamente.